muito feliz de ter feito essa. Você ainda não me conhece, está vindo aqui pela primeira vez, o meu nome é Wesley, tá bom? Antes de a gente entrar na mensagem, eu quero fazer um comentário aqui. Nosso pastor Everaldo, está de férias, né? Mas fique atento aí nas redes sociais do encontro, porque na terça-feira, parece que está tudo certo para terça-feira, nasce o segundo filho do casal, né? O pastor Everaldo e a Deise vão ter um menininho, Lucas. Está agendado para terça, e aí se eu conseguir, a gente divulga aí nas redes sociais a foto, e aí a gente vai poder parabenizar o casal por mais essa bênção aí desse segundo filho, tá bom? Você deve ter recebido aí o seu guia de mensagem, que é uma maneira interativa de você acompanhar aquilo que a gente vai falar aqui. Eventualmente vou pedir para você preencher alguma coisa aí, tá bom? E aí você leva também um resumo do que foi falado para sua casa. É aqui mesmo, é isso. Tá bom. Aí. Basta também você estar acompanhando aí pela live no Facebook e que vai ver esse vídeo aí também no nosso canal do YouTube. Aliás, se você perdeu a semana passada, que foi o primeiro capítulo da série, primeiro sábado do ano, você pode ir lá durante a semana no Encontro Anália Franco, dentro do YouTube, e aí você vai achar a mensagem da semana passada, tá bom? E se eu não te vi ainda esse ano, ainda é tempo de desejar para você um feliz 2018, tá bom? Espero estar com você aí durante o ano inteiro, que esse ano seja um ano abençoado e feliz para todos nós. Vamos lá. A série que a gente está elaborando aqui chama Divina Direção, e a gente partiu sobre uma questão. Provavelmente você já deve ter se questionado em algum momento da sua vida: o que é que eu devo fazer? Qual decisão eu devo tomar? Se Deus estivesse no meu lugar, o que ele decidiria? E aí a gente fica se perguntando: Deus, o que é que eu faço agora? De repente, diante de uma circunstância, de uma situação, você se questiona: Deus, qual é o melhor caminho a tomar? O que é que eu devo fazer? O Senhor quer que eu faça? Como eu decido corretamente tal questão? Antes de entrarmos diretamente no tema de hoje, eu quero fazer uma pesquisa aqui com você, e você pode levantar a mão para me ajudar, tá bom? Se você tivesse uma oferta de emprego para morar numa cidade que você gosta, para continuar fazendo exatamente o que você faz, e você ganharia 20 mil reais a mais, você topava? Mas você já toparam, eu ia chegar até 50. Vocês já toparam no 20? Ok, tá bom. A maioria topou. Poderia mudar a vida, né? 20 mil reais por mês, além do que você já ganha hoje, certamente seria um upgrade. Segura isso aí, tá bom? A gente vai retornar esse pensamento lá no final da mensagem. Mas é bom saber que você toparia mudar para uma outra cidade por mais 20 mil reais. Mas uma linha-chave da série que a gente está tomando nesses sábados é que as nossas decisões, elas determinam quem somos. As histórias que a gente vai contar amanhã dependem das decisões que a gente toma hoje. Em outras palavras, tomamos as decisões, fazemos as decisões, e as decisões fazem quem somos. Ok? Nos fazem. Decidir é extremamente importante e difícil. Na semana passada eu apresentei uma ideia de que a geração emergente, essa geração conhecida como Y, ou geração do milênio, essa geração que nasceu em meados da década de 80 até meados da década de 90, que a sociologia determinou aí como geração do milênio, geração Y, é a geração que luta contra a indecisão mais do que qualquer outras gerações que a antecederam, né? E eu dei um motivo na semana passada. Na semana que vem eu vou dar um terceiro motivo, e hoje eu vou dar um segundo motivo, porque eu acho e acredito que essa geração atual é a geração que luta mais fortemente contra a indecisão. Na semana passada eu falei que
A razão porque a geração Y tem muita dificuldade em decidir é porque hoje existem muitas opções. Muitas opções. Antigamente era, nós temos algumas opções. Hoje nós temos infinitas opções. A gente não viajava muito antigamente. Hoje as pessoas podem ir para qualquer lugar, lugares antes inimaginados. Né? Podem dar o luxo de ir para lugares muito diferentes. Em vez de a gente escolher os restaurantes, hoje a gente pode receber em casa o que quiser através de alguns aplicativos aí. Há muitas opções. E tomar uma decisão e decidir acaba sendo difícil. Um segundo motivo para mim, por que essa geração tem dificuldade em decidir, e não só essa geração, todos nós que vivemos no dia de hoje, essa geração talvez mais fortemente tem dificuldade, mas mesmo se você não nasceu em meados da década de 80 ou da década de 90 como eu, é porque essa é a primeira geração que está lidando com o que as pessoas chamam de ilusão de perfeição. É um problema comum. Por exemplo, antigamente, nas gerações anteriores, nós vivíamos melhor com as imperfeições. Não sei se você vai concordar comigo, mas espera eu explicar. Os nossos amigos, eles eram imperfeitos, nossa família era imperfeita e a família dos nossos amigos era imperfeita. E a gente entendia isso e vivia bem com isso. Por exemplo, você sabia que a mãe do fulano era brava. Se a bola caísse na vizinha X, ela ia furar. Você sabia que o fulano, ele comia demais, que o outro ia no banheiro a toda hora, que o seu primo era chorão. Enfim, você sabia o seu defeito e todo mundo vivia bem assim. A gente dava a primeira fila para as imperfeições, rotulava até as pessoas e acabava vivendo bem assim. Não tinha essa ilusão de ser perfeito. Hoje, por causa das mídias sociais, a gente vive com o que eu chamo dessa ilusão de perfeição. Você olha para lá, vê um instante de uma outra pessoa e o quê? Nossa, aquilo parece perfeito. Nós estamos comparando instantes perfeitos das outras pessoas com o nosso instante, que na maioria das vezes está longe de ser perfeito. E aí a gente começa a achar que a nossa vida é horrível. E aí você olha lá no stories do Instagram daquela pessoa e você fala assim, olha lá, aquela vida perfeita, corpo perfeito que ela tem, olha como ele é fotogênico, olha a pose perfeita, olha lá, ele cozinha o prato dele e sai perfeito. Aí você pega a receita, vai tentar fazer igual e o seu prato sai, se não sai errado, sai feio. E aí né, você pega lá no test made lá, você fala assim, olha que prato bonito, vou fazer igual. E aí o seu não sai igual, você se acha um fracasso, né? E você acaba concluindo, e ao olhar os instantes perfeitos de todas as outras pessoas, você acaba concluindo que a vida de todo mundo está andando, a vida de todo mundo é perfeita e a sua parou no tempo. Ou está andando para trás, o que é pior. E eu quero falar hoje com você como a gente pode desenvolver a nossa vida para aprender a tomar decisões. Como é que a gente cresce quando se torna mais difícil decidir? Que faculdade eu vou fazer? Será que eu devo namorar fulano? Será que eu devo namorar aquela pessoa? Será que eu devo casar? Será que eu devo comprar uma casa ou continuar morando de aluguel? Será que eu devo ter outro filho? Devemos comprar outro carro? Devo aceitar aquela oferta de emprego? Devo aceitar mudar de uma outra cidade por 20 mil reais a mais? Enfim, nós temos muitas decisões. O dia a dia é cheio de decisões. Normalmente, no começo de ano, a gente tem que tomar mais decisões ainda. O que é que eu vou fazer esse ano? Como é que eu sei, ou como é que eu descubro o que Deus quer que eu faça? Qual é a melhor decisão a tomar? A boa notícia é que se você é um seguidor de Jesus, Deus vai mostrar para você exatamente aquilo que você deve fazer. Não vai ter dúvida na sua mente, ele vai aparecer para você de alguma forma e vai falar, faz isso. E aí você vai fazer tranquilo. Não é assim, né?
É falso o que eu acabei de dizer. Não vai ser sempre assim. Deus vai mostrar uma visão para você, vai mandar um anjo e falar assim, ó, pega a direita. Ó, compra esse carro. Ó, pode ir, tem outro filho. Seria bom se fosse assim, será? Não sei. Mas é que muita gente acha que era assim que Deus deveria fazer. E quando Deus não age dessa forma, não mostra claramente o caminho que eu tenho que ir, não age conforme eu esperava, as pessoas acabam desanimando, se desapontando com Deus, essa ideia errada que eles têm de Deus. E aí se desapontam com Jesus, se desapontam com a igreja e com o cristianismo em si. Hoje eu quero mostrar para você uma parte da Escritura, da Bíblia, que para mim diz muito sobre esse assunto. Todo mundo que é cristão, independente da denominação ou tradição religiosa que cresceu, vai concordar comigo da relevância do apóstolo Paulo. Ok? O cara escreveu mais da metade do Novo Testamento. Enfim. Ele teve encontros com Deus, ele fundou igrejas por toda a parte do mundo conhecido naquela época. E se alguém deveria entender qual era a vontade de Deus para a vida dele, esse daí devia ser Paulo. Mas olha um texto que eu quero que você, junto comigo, perceba as entrelinhas, né, desse texto. A gente às vezes tem a ideia de que Deus devia aparecer o tempo todo para Paulo em visão e mostrar para ele o que ele devia fazer. Agora, olha como Paulo tinha o entendimento do que estava para vir. Aí ele disse assim, estava escrevendo para a igreja de Corinto. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Ele nem sabia para onde ele iria. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, eu espero ficar bastante tempo com vocês. Ele não sabia nada do que ele ia fazer, ele não sabia se ele ia agora, se ele ia depois, se ele ia passar pouco tempo, se ele ia passar muito tempo. Se depois disso, para onde ele iria, ele também não sabia. E aí ele continua. Eu resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois eu encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Embora muita gente esteja contra mim. Eu falei assim, eu vou ficar aqui em Éfeso, porque aqui está legal. Mas tem muita gente contra mim. Pode ser que eu também não fique até o dia do Pentecostes. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Tinha muitas variáveis aí. Ele estava muito indeciso. Ele não sabia o que fazer. Até mesmo Paulo, com todos esses predicados que eu falei, ele tinha dificuldade em decidir. E ele não tinha ideia do que estava por vir. Ele não entendia, ou Deus não mostrava para ele todos os detalhes do que estava por vir. Mas mesmo assim, ele servia a Deus de uma maneira muito eficaz. E se muitas vezes quando você está se deparando para tomar uma decisão, você percebe que você está confuso, assim como Paulo, encontre conforto nisso, tá bom? Se até ele, que era o Paulo, tinha dificuldade para decidir, encontre um conforto nisso se você tem dificuldade também. Deus nem sempre nos mostra o futuro. Deus não nos mostra os detalhes. Como a gente leu na semana passada, o homem faz os seus planos, mas o Senhor é quem determina os passos. Semana passada a gente falou também sobre o quem antes do fazer. O porquê antes do o quê. Ou seja, Deus está mais preocupado com quem você é, com quem você pode se tornar, do que com aquilo que você pode fazer. Deus se preocupa mais com as nossas motivações, com os nossos porquês, do que aquilo que queremos. E aí a gente concluiu dizendo que quando a gente se preocupa em se tornar a pessoa correta, na medida que a gente vai se tornando a pessoa correta, Deus vai nos orientando o caminho certo. À medida que as nossas motivações se tornam as motivações corretas, fica mais fácil decidir sobre aquilo que é correto. E um grande pensamento para hoje é o seguinte: quando você vira para Deus e fala assim, Deus, me mostre o que fazer, Deus, me mostre o caminho a seguir, Deus, me mostre qual é a melhor decisão a ser tomada, Deus vai virar para você e vai dizer assim, olha,
Eu não vou mostrar os detalhes, mas eu vou te dar sabedoria para decidir. Eu deixei até essa frase aí no seu guia de mensagem aí para você levar consigo, quem sabe você postar no seu Instagram essa semana. Deus nem sempre nos mostra especificamente o que fazer, mas Ele nos dará sabedoria para decidir. Deus, me mostre o que fazer. Ele vai responder assim, olha, eu te dou sabedoria para decidir. Você decide. Sabedoria para decidir, discernir. Quando a gente fala de sabedoria, vem algum nome na sua cabeça, algum personagem bíblico, sim ou não? Salomão. Salomão. Lição rápida, se você não cresceu na igreja e não sabe quem foi Salomão, eu vou fazer um resuminho aqui para você. Salomão, filho de Davi, Davi era rei de Israel, Davi morreu, Salomão herdou o trono e virou rei. E quando ele herdou o trono, ele tinha que sacrificar um animal como oferta para Deus. Só que ele estava tão feliz, tão agradecido, queria louvar a Deus, que ele teve um ato de adoração extravagante. Em vez de ele sacrificar um animal como oferta, ele fez uma oferta com 1000 animais. Isso mesmo, está lá no livro de Crônicas. Ele sacrificou 1000 animais. Um ato extravagante de adoração para com Deus. E aí um dia Deus chegou para ele e falou assim, olha, eu vou te dar o que você quiser. Por você ser um rei que me honra, já começou com o pé direito, faz o seguinte, olha, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. O interessante foi o que Salomão não pediu. Salomão não pediu, me dê riqueza, me dê mais poder, destrua meus inimigos, me dê vida longa. Ele não pediu isso, mas ele disse o seguinte, Deus, me ajude a ser um bom rei. Me dê sabedoria para discernir o que é certo e o que é bom e o que é mal. Me dê sabedoria para decidir ou tomar as decisões que vão te honrar. E aí, quando ele fez essa oração, olha só a resposta de Deus para Salomão. Deus disse a Salomão, visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens, honras ou a morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei que teve antes de você ou terá depois. Além de sabedoria, ele ganhou tudo o resto. E de fato, Salomão é considerado o homem mais sábio que já pisou essa terra. Reis e rainhas viajavam dias, talvez meses naquele tempo, para conhecer Salomão e aprender dos seus métodos. Foi a época de maior prosperidade do povo judeu. Salomão governou aquele povo e o fez muito próspero. A prosperidade de Salomão é algo que povoa o imaginário popular, que depois de milhares de anos, uma das franquias mais famosas do cinema de Hollywood, Indiana Jones, né, fez um filme, fantasiou um filme aí com a história de Salomão, né? Indiana Jones e as minas do rei Salomão. Tamanha riqueza que Salomão ele amealhou. Mas mesmo sendo o homem mais rico do mundo de todos os tempos, Salomão escreveu o seguinte, está aí no seu guia de mensagem também. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Ele era rico, mas ele falou assim, olha, se precisar eu dou tudo o que eu tenho para ficar só com a sabedoria. Isso é o mais importante. Você respondeu aí no seu guia de mensagem durante a convivência, aí eu tinha deixado uma pergunta para você. Eu aposto que você já pensou assim, como eu queria voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje. Já ou não já? Ah, eu queria, nossa, lembra daquela situação? Se fosse com a cabeça de hoje, não é? Por que você pensa assim? Você parou para pensar que isso quer dizer que você, hoje, reconhece que você acumulou sabedoria? Que você hoje tem uma sabedoria que você não tinha lá atrás? Já pararam para pensar? Você está reconhecendo que recebeu sabedoria, acumulou sabedoria.
E aí, sobre o mesmo assunto, Salomão ele completa dizendo o seguinte: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. E às vezes a gente fica esperando de 20 mil reais a mais aí, né? Um aumento de salário. A gente deve perseguir a sabedoria. Nada se compara à sabedoria. Obtenha a sabedoria. Deus, eu quero divina direção, mostre-me o que fazer. Deus nem sempre vai mostrar para você o que fazer, mas Ele vai dar sabedoria para decidir. E hoje, como eu prometi na semana passada, ser mais prático com você, dar passos práticos para você caminhar em direção da sabedoria. 3 pensamentos simples e reais, 3 passos práticos para a gente ir em direção à sabedoria. A primeira coisa, são palavras simples, a primeira coisa, anote no seu guia de mensagem aí, é que ao ir em direção à sabedoria, você ande. Ande, isso mesmo, andar. Sabe por quê? Olha lá o que Salomão escreveu em Provérbios 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu já disse isso uma outra oportunidade aqui. Me mostre os seus amigos e eu vou mostrar para você qual é o seu futuro. É quase impossível viver a vida certa quando você tem os amigos errados. E esse trecho de Salomão, ele expressa um detalhe da vida do povo judeu. O método de aprendizagem do povo era a imitação do mestre. Era a imitação do sábio. Havia até mesmo uma bênção judaica que dizia o seguinte, que você possa estar sempre coberto da poeira do seu mestre. Ou seja, você possa andar bem pertinho do seu mestre, que a poeira que ele levantar, ela grude em você. Esse era o método mais eficaz de aprendizagem que eles tinham. E eu adoro o jeito que a Bíblia coloca assim, caminhe com os sábios e se torne um sábio. Em outras palavras, faça a vida junto das pessoas sábias. Não se trata de subir numa montanha e chegar lá no topo e você vai encontrar um sábio escondido numa cabana e você vai lá e pedir um conselho. Não é isso. É caminhar, é fazer a vida juntos. E é por isso que talvez eu fale muito sobre os grupos pequenos aqui do encontro. Porque todos nós precisamos de amigos, crentes fortes, consistentemente em nossa vida. Porque vir para a igreja uma vez por semana, uma horinha só, ter talvez um plano diário de ler a Bíblia, não é suficiente para superar a atração por coisas que desagradam a Deus. A gente precisa estar caminhando junto com pessoas sábias. Tá ali fazendo a vida junto, tá todo dia conversando, e aí, tudo bem? Olha, orem por mim, tem uma decisão a tomar, e aí o outro vai falar, olha, eu já passei por isso, e se for para esse caminho, o resultado é esse, quem sabe se você tomar esse caminho é melhor. Pessoas que te orientem, você vai adquirindo sabedoria. Se você olha para uma pessoa de sucesso, eu prometo para você que em algum aspecto da vida dela, ela andou com pessoas sábias. Existem pessoas que eu não gosto, pessoas do meu convívio, que eu não gosto de desperdiçar um minuto sequer a oportunidade de estar ao lado delas, porque parece que quanto mais eu passo ao lado delas, mais conhecimento eu adquiro, mais sabedoria eu adquiro. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar junto, eu estou junto. Se você quer tomar decisões melhores, persiga pessoas melhores que você. Identifique quem elas são. Mude o condomínio delas, se for o caso. Né? Alugue a casa do lado, enfim. Isso não significa... lá na rua de casa tem casa vaga, fica a dica. Isso não significa que você não tenha que ter amizade com pessoas
longe de Deus. Até porque você precisa apresentar Deus para essas pessoas. Mas aquele seu núcleo duro ali, aquelas pessoas que mais te influenciam, faça de tudo que essas sejam pessoas sábias. E você vai se tornar mais sábio andando ao lado delas. Andando ao lado delas. Segunda coisa, segundo passo, é pergunte. Note no seu guia de mensagem aí. Pergunte. A Bíblia traz uma promessa de que existe uma oração que Deus ele não se nega a responder. Ele vai sempre responder. Toda vez que você pedir para que Deus mostre para você aquilo que você tem que fazer, Ele vai te responder e Ele vai te dar sabedoria. Leia comigo esse texto, está aí no seu guia de mensagem, está na tela também. Tiago 1,5 diz assim: se vocês quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão do quê? De sabedoria a todos os que lhe pedem, e Ele não se ofenderá com isso. No texto a gente consegue perceber que o que Deus vai fazer é dizer com detalhes exatamente aquilo que você tem que fazer, mas Ele vai te dar uma provisão de sabedoria, para que aí sim a gente tenha a capacidade de decidir. Deus ama compartilhar sabedoria com seus filhos. Quando você pergunta o que fazer, Ele te dá sabedoria. Mas aí fica implícito que você tem que passar um pouco de tempo com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Onde você pode obter sabedoria de Deus? Você pode obter sabedoria de Deus todos os dias através daquilo que Ele já deixou revelado. A palavra dele, a Bíblia. Você pode obter sabedoria junto de outras pessoas que seguem a Deus. A gente fala de crente, né? Com outros crentes. No seu grupo pequeno, por exemplo. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus fala com a gente através de impressões da nossa mente. A gente entende isso como a voz de Deus através do seu Espírito. A voz da consciência, por exemplo, né? Deus gosta de se apresentar a nós como um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele guia e o nosso trabalho é seguir. Se o pastor ele guia as ovelhas vão atrás dele. Então o nosso trabalho é seguir. Quando a gente anda com Ele, Ele nos leva aonde Ele quer que nós fôssemos desde sempre. Ele nos ajuda a tomar as melhores decisões. No Salmo 32 a gente tem um vislumbre disso, de Deus sendo pastor e Ele se apresentando como pastor. Ele fala assim, olha, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Olha, Ele não está aqui dizendo assim, olha, eu vou decidir por você. Eu vou decidir no seu lugar. Ele fala assim, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você. Mas quem toma a decisão aqui é você. Deus está dizendo, em 2018, eu vou cuidar de você, eu vou instruir você, eu vou te aconselhar. Pai querido, me ensina o caminho que eu devo seguir, me mostra qual é a melhor decisão, mostra todos os detalhes. Ele vai falar assim, olha, eu vou guiar, eu vou aconselhar, eu vou te instruir, eu vou cuidar. Vou te dar sabedoria. Essa decisão é sua. Aí você está se perguntando, poxa, mas não seria muito mais fácil Deus mostrar logo qual que é o caminho? Será que eu devo terminar esse namoro porque a pessoa tem esse e esse defeito? Ou será que é melhor eu esperar que ela mude ou coisa melhor aconteça? Será que nesse ano eu tenho que ter um segundo filho ou não? Será que eu devo me casar? Enfim, pô, Senhor, custava mostrar logo. E aí pensando sobre isso, pensando numa ilustração sobre isso, eu lembrei de quando o meu pai me ensinou a dirigir. Meu pai está aqui hoje. Eu nem contei para ele isso, mas enfim. Eu sempre vi o meu pai dirigindo, desde quando eu me entendo por gente.
Mas nunca foi suficiente para ninguém aprender a dirigir só de olhar. Aí meu pai falou assim: você quer aprender a dirigir? Então senta e olha. Funciona. Funciona? Não funciona. Eu só aprendi a dirigir de fato quando eu sentei no volante e fui fazendo as coisas por mim mesmo. Meu pai ia me buscar na faculdade, lá logo quando eu entrei na faculdade. Quando estava chegando perto de casa, ele estacionava o carro, era tarde da noite, e aí ele falava assim: pula pro volante. E aí eu ia e ele ia me instruindo, me ensinando, me orientando, mas eu ia dirigindo, eu ia decidindo. Se Deus decidir pela gente, o que a gente aprende? Como é que a gente desenvolve sabedoria? Terceiro passo. Decida. Decida. Ande, pergunte e decida. Um dos filmes mais legais que eu assisti na minha infância foi Karate Kid. Tá até saudosista que eu trouxe uma foto aí, exatamente do trecho do filme que eu quero comentar aqui. Esse aí do Sr. Miyagi. Esse Karate Kid moderno aqui tem o seu valor, mas o do Sr. Miyagi é mais legal. Não sei se você concorda comigo, não sei se é porque eu estou ficando velho. Quem não queria, que garoto não queria ter um mentor, um mestre como o Sr. Miyagi? Fala sério. E o legal do Karate Kid é que o Sr. Miyagi não ensinava só karatê pro Daniel San. Quase que toda vez que ele abria a boca, ele falava uma frase de efeito que era um provérbio de sabedoria, vamos assim dizer, né? Uma frase de efeito que ele estava tentando ensinar alguma coisa. Algumas coisas a gente entendia de cara, outras coisas eu não entendia até hoje o que o Sr. Miyagi queria dizer. Mas se você procurar na internet, eu fiz esses dias, tem uma infinidade de sites com título e artigos com título assim: as maiores lições que eu aprendi com o Sr. Miyagi, as 17 lições que os conselhos do Sr. Miyagi, e lições sérias e artigos sérios para a vida, o que eu aprendi com o Karate Kid, enfim, e tudo mais. E uma das frases do Sr. Miyagi, foi exatamente nessa parte do trecho do filme que ele estava ensinando o Daniel San a dirigir. Ele fala assim: ande na estrada. Não falava muitos artigos, muitas junções, porque, enfim, devia ter um sotaque muito forte, a gente só viu dublado esse filme. Ele falou assim: andar na estrada, andar do lado direito, seguro, andar do lado esquerdo, seguro, andar no meio, mais cedo ou mais tarde te esmagam como uva. Que conselho, né? Devia ser um bom conselho. Ele estava querendo assim: olha, você precisa ficar ou na faixa da esquerda ou na faixa da direita. Não pode andar entre duas faixas na estrada, senão alguém passa por cima, mais cedo ou mais tarde. E parecia ser um bom conselho. E, aliás, se você estiver aprendendo a dirigir na estrada, fique numa faixa, tá? Não fica vacilando entre duas não, porque pode ser esmagado como uva. Oi? Pelas motos, inclusive. A não ser se você for motoqueiro, né? Aí você pode andar na faixa do meio que... Enfim. Não pode, né? Nunca pôde, na verdade. Mas o que o Sr. Miyagi estava querendo ensinar e o que era um bom conselho para nós hoje é que às vezes a gente está com tanto medo de cometer um erro que a gente não está nem na faixa da esquerda nem na faixa da direita. Ele fica ali, vacilando no meio, com medo de tomar uma decisão imperfeita. O maior erro que a gente pode tomar é caminhar entre duas faixas. Não tomar uma decisão, não fazer uma escolha, é muito pior do que fazer uma escolha imperfeita. E aí então vem a dúvida para você: como é que eu sei que isso que vem para mim é de Deus? Se essa porta que se abriu para mim, se essa oportunidade que apareceu para mim, vem de Deus ou do inimigo de Deus? O futuro dela vai ser bom para mim, eu vou ter êxito, eu vou ter sucesso? Ou vai se demonstrar lá na frente numa barca furada? O primeiro conselho que eu te dou é:
Procure na Bíblia se existe alguma revelação clara sobre isso. Uma direção clara. Em outras palavras, há coisas que a Bíblia diz, sempre faça isso. E há outros lugares onde a Bíblia fala, nunca faça isso. E se a palavra de Deus fala, é sábio você seguir a sua orientação. Então vai ter horas que a Bíblia fala, faz, hora a Bíblia vai falar, não faz. E se você for sábio, você vai seguir a orientação da Bíblia. Agora, vai ter momentos, e muitas vezes esses momentos vão ser maioria na sua vida, em que você vai olhar na Bíblia e não vai haver uma direção clara. Não vai haver um apontamento cristalino, cheio de detalhes, que se encaixe perfeitamente naquela decisão que você tem que tomar. E nesses momentos é que a gente precisa ter sabedoria para decidir. Deus poderia ter programado você para fazer exatamente aquilo que Ele queria que você fizesse. Mas aí então você não teria a liberdade de amar a Deus de volta, de escolher amar a Deus de volta. Então Deus ele te ama o suficientemente para te dar essa liberdade de escolher, de fazer escolhas diferentes. Então você pode escolher uma coisa ou outra coisa. E se eu cometer um erro? E se eu decidir errado? É importante olhar de novo a passagem da vida de Paulo e perceber novamente, num outro texto que eu quero falar com vocês, as entrelinhas do texto, aquilo que ele não disse. Eu vou rapidamente dar o contexto. Ele estava na cidade de Atenas, curiosíssimo para receber notícias da igreja que ele tinha criado na cidade de Tessalônica. Queria saber se os cristãos tinham permanecido firmes ou tinham abandonado a fé. Mas ele não sabia o que fazer. Se ele abandonava os cristãos de Atenas e ia lá para Tessalônica, se mandava alguém para ver como estavam as pessoas de Tessalônica e trazer notícia para ele, ou se simplesmente tomava um remédio e aguentava de ansiedade. Mas o interessante é que ele parece ter chegado no limite da sua ansiedade e ele teve que decidir. Ele não disse em algum momento do texto, assim, o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, o Senhor me orientou que eu devia ter feito isso. Ele simplesmente fala, olha, eu cheguei no meu limite, eu tive que decidir. Leia comigo o texto. Paulo dizendo, finalmente, quando não pude mais aguentar, eu decidi ficar sozinho em Atenas e mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los. E como eu estava dizendo, quando eu não pude mais aguentar de ansiedade, eu enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Mais uma vez eu falo, leia as entrelinhas, ele teve que decidir por ele mesmo. Talvez ele deve ter, nessa angústia, nessa ansiedade que ele demonstra estar aqui, ele talvez tenha procurado a orientação de Deus. Olha, as viagens naquele tempo eram difíceis, né? Por isso, hoje a gente faria um bate-volta no mesmo dia, teria notícias, as pessoas se comunicariam por internet, mas ele tinha que ir lá, a notícia não ia chegar até ele. E ele estava nessa angústia, e ele não fala, Deus orientou, Deus mostrou, Deus falou. Ele falou assim, olha, eu tive que decidir. Em alguns momentos a gente vai ter que decidir, mesmo não sabendo se é o correto a fazer, se aquilo vai ser o certo lá no final. Mas é melhor decidir de forma imperfeita do que nenhuma decisão. Às vezes eu sei que Deus está me dirigindo para tomar uma decisão. Outras vezes, Deus está falando assim, olha, eu confio em você. Decida. Tome a decisão. E você simplesmente decide, vai continuar adiante. E se cometer um erro? Adivinha? Quando você comete um erro, o que você adquire? Sabedoria, experiência. Pode ser que o seu erro resulte numa conta extra que você não estava esperando. Talvez o seu erro custe ficar mais um ano na escola. Talvez o seu erro custe um filho extra. Mas enfim, Deus te orienta, Deus te guia e Deus te dá sabedoria. Você adquire sabedoria. Deus te treina. Deus cuida de você. Eu perguntei no começo
se você se mudaria para uma outra cidade que você gosta, para ganhar mais, para fazer o que você faz hoje, por 20 mil reais. Quase todo mundo levantou a mão aqui e dizia que faria fácil. Parece fácil decidir assim, né? Só te dando uma variável. Seja cuidadoso. Às vezes, realmente, Deus quer que você tenha prosperidade e te abençoar financeiramente. Outras vezes, você pode mudar para uma cidade diferente e não encontrar uma igreja com pessoas que você goste tanto, igual você tem aqui. Você pode não encontrar um grupo pequeno que você reúne na casa toda semana ou a cada 15 dias, com pessoas tão legais e que você goste tanto quanto você tem aqui. Pode dizer que seu filho que prospera espiritualmente nessa cidade, de repente, se você mudar para um outro lugar longe, não vai prosperar e se desenvolver espiritualmente. Apenas tenha cuidado quando for decidir, avalie todas as variáveis. Não tome um único indicador. É claro que, por exemplo, a parte financeira é um bom indicador, mas ele não pode ser o único indicador para você tomar decisões. Olha, eu vou ter prejuízo financeiro com essa decisão, ou eu vou ter prosperidade financeira nessa decisão. Esse é um indicador bom para avaliar, mas não pode ser o único. Tome cuidado. Eu disse a você que as decisões que tomamos determinam as histórias que a gente vai contar amanhã. Na semana passada eu contei para você de uma decisão que eu tomei e que eu me arrependi profundamente. Se você não sabe qual é, vai lá no YouTube que você vai ver. Hoje eu vou contar de uma decisão difícil que eu tomei. Foi difícil de eu tomar. Eu tinha só 19 anos quando eu tomei essa decisão. Mas essa decisão, de alguma forma, ela é muito relevante para quem eu sou hoje. Como quase todo mundo, eu sou daqueles que reclamam do meu trabalho, reclamam do meu salário, enfim. Mas eu não posso negar que grato por ter o emprego que eu tenho. Ainda mais num período de grande crise, e eu ter preservado o meu emprego, não dá para negar, eu sou grato e adaptado a ele, apesar de ter as suas partes chatas, como acho que deve ser o emprego de todo mundo. Mas o meu trabalho hoje dependeu de uma decisão que eu tomei quando eu tinha 19 anos. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, na parte administrativa, eu não sou arquiteto, eu trabalhava na parte administrativa lá. Eu tinha um bom salário. O pessoal gostava de mim lá, apreciava o meu trabalho. Na época, 1998, eu ganhava R$900 com 19 anos. Era um bom salário. Para um garoto de 19 anos, era um bom salário. Eu ganhava mais que os meus amigos, bem mais. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar para ver exatamente quanto isso era relevante na época. O salário de mínimo era R$136. Então, se eu ganhava 900, eu ganhava bem para um garoto de 19 anos. Não fazia muitas coisas boas com dinheiro, assim, não guardei dinheiro, não investi, enfim, gastava o meu dinheiro, mas eu tinha um bom salário. Era uma remuneração razoável. Mas eu estava já fazendo faculdade de Direito, não tinha nada a ver com aquilo que eu trabalhava, não me acrescentava em nada na minha carreira que eu queria seguir, e eu precisava tomar uma decisão. Será que eu vou ficar aqui ganhando esse salário razoável, ou será que eu preciso sair daqui, me desenvolver e mudar de ramo, enfim? Aí uma amiga minha disse e falou assim, olha, lá no tribunal, onde a minha irmã trabalha, estão precisando de estagiários. Eu falei, uau, é a minha chance. Sério? É sério, é verdade. E eu levei o seu currículo, ela gostou, tal, e eu consigo que você comece a trabalhar lá. Legal, e quanto é o salário? Olha, não é salário, é uma bolsa auxílio. Ah, é? De quanto? R$300. Era exatamente um terço. Tá, mas tem auxílio alimentação, que igual a gente tem aqui? Não. Vale transporte? Não. Assistência médica? Não. Férias? Não. Hoje o estagiário tem férias. Hoje é estagiário Nutella. Naquele tempo era estagiário. Não tinha férias, não tinha 13º, era bolsa auxílio, ponto, seco. Era uma decisão difícil a tomar, vai.
E se eu me arrepender? Se eu chegar lá e não gostar e sair, eu larguei meu emprego aqui, onde o pessoal gosta de mim, chegar lá ninguém vai gostar, eu não vou gostar, como é que eu vou arrumar outro emprego para ganhar o mesmo que eu ganho hoje? Mas a verdade é que eu decidi fazer o estágio, largar tudo, pedir demissão, aliás, abandonar até a rescisão, né? Enfim, eu pedi demissão. Mas a verdade é que aquele período de estágio foi uma das melhores épocas da minha vida, mais legais que aconteceram comigo. Me abriu um horizonte para aquilo que eu nunca tinha imaginado antes, né, concursos públicos e tudo mais. Eu fiz um networking com 19 anos que me ajuda até hoje, e eu construí das melhores amizades que eu tenho naquela época e que se conservam até hoje. Foi uma decisão difícil de ser tomada, mas quando eu olho para trás eu vejo que a história que eu conto hoje dependeu daquela decisão lá atrás. E o ponto que eu quero chegar para você aqui eu tomei muitas outras decisões na minha vida, e eu tenho certeza que você tomou alguma decisão lá atrás, quando você vê a sua vida em perspectiva, em retrospectiva, melhor dizendo, e você consegue enxergar todas as decisões que te fizeram e te fazem que você é hoje. Foram decisões corretas, outras erradas, mas em tudo Deus guia, Deus nos orienta. Se eu decido certo, eu prospero. Se eu decido errado, Deus de alguma forma, Ele me dá uma chance de corrigir a rota e voltar para o caminho correto, mas aí com mais sabedoria. Lembra daquele texto que diz que todas as coisas contribuem para o bem? Mesmo quando você decide errado, Deus te dá uma chance para voltar. E quando você volta, volta cheio de sabedoria. Portanto, ande com os sábios. Pergunte para Deus. E não vacile, decida. Você não tem nada a perder. Decida. Tenha a divina direção. Posso orar por vocês? Semana que vem a gente continua a série, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, nós precisamos da sua divina direção. Muitas vezes a gente é vacilante, fica procrastinando, fica adiando as decisões que precisam ser tomadas na nossa vida. Dê sabedoria, nos oriente, nos guie, cuide de nós e dê-nos a capacidade cada vez mais de decidir por aquilo que é correto. Que possamos ser pessoas que sejam conhecidas pelas decisões que tomam. E que as nossas decisões sejam sempre as decisões que te honrem, que te agradem, que nos façam estar mais perto de ti. Coloque pessoas sábias no nosso caminho, para que assim como andando junto com eles, possamos adquirir cada vez mais sabedoria. Senhor, temos uma semana desconhecida para nós, onde muitas decisões nós vamos ter que tomar. Aliás, estamos no início de um ano onde decisões importantes que vão definir o nosso futuro precisamos tomar. E que em cada momento, em cada decisão, em cada escolha, a gente possa contar com a tua companhia. Esse é o nosso grande pedido. Em nome de Jesus. Amém. Elis, obrigado. Como eu disse, semana que vem a gente continua. Vou fazer o convite para você ficar mais um pouquinho aqui com a gente. A gente tem açaí lá em cima, tá bom? E aí a gente pode conversar um pouquinho mais, se conhecer melhor, contar como foram aí as férias. Alguns estão voltando de viagem hoje, tá bom? Fique à vontade e até a próxima semana.